Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal, chamando atenção para o Fundo Imobiliário CPTS11, que acabou de soltar o seu relatório gerencial com informações bem interessantes que nós vamos passar para vocês. Ele terminou essa terça-feira com a cotação na casa de R$ 8,53, bem distante da sua cotação mínima e caminhando para a sua cotação máxima. O dividendo dele agora está 10,41%, né, devido à forte valorização que ele teve nos últimos tempos, uma valorização de 13,89, porque depois do desdobramento ele acabou despencando muito, bateu R$ 7,50, né? Ou seja, acabou caindo muito, mas depois ele se recuperou muito rápido. Então, hoje nós vamos estar trazendo as principais notícias sobre o relatório gerencial do CPTS, as principais informações, certo? Mas antes de nós passarmos para o conteúdo, peço para você que não é seguidor do nosso canal, para seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões de conteúdo. Passando em si para o relatório gerencial do CPTS11 para nós analisarmos. Então, eu trouxe aqui os principais pontos. Um dos principais pontos da carteira do CPTS11 que você deve sempre ficar de olho é essa relação entre a carteira de CRI e o custo da compromissada. Então, o que aconteceu? Lá no ano de 2021, lá no mês de julho de 2021, ele acabou adquirindo essas compromissadas. No primeiro momento, deu um excelente resultado. Por quê? Porque a carteira de CRI dele estava performando muito bem para uma compromissada indexada a CDI, ou seja, tinha uma diferença de 0,77%, o que fez ele entregar um dividendo na casa de 15%. Com o tempo, o CDI começou a disparar. E quando o CDI começou a disparar e a inflação começou a cair, o custo da compromissada acabou afetando a carteira de CRI, a ponto de nós termos no ano de 2023, para quem é cotista como eu, sofreu bastante porque nós tivemos uma série de meses até mesmo negativo, né? Menos 0,08, menos 0,42, menos 0,68, menos 0,36, ou seja, teve um período onde essas compromissadas acabaram quase negativando a carteira de CRI. E agora, nesses últimos 2 meses, que foi o mês de fevereiro e o mês de março, foi um dos primeiros momentos, desde maio de 2023, que nós conseguimos sair do cenário negativo, ou seja, ou seja, o CPTS conseguiu positivar, ou seja, a carteira de CRI conseguiu ter uma porcentagem de rentabilidade ao mês superior à compromissada, em 0,16. O que significa isso? Isso significa que o pior já passou. Claro, nós esperamos que a Selic venha a cair ainda mais, porque quanto mais a Selic cair, mais a carteira de CRI vai ter um retorno maior ao mês, né? Então, uma informação muito importante. Nós víamos numa série em que a compromissada vinha batendo a carteira de CRI, estava completando aí quase um ano que isso vinha acontecendo, e agora nos últimos 2 meses a carteira de CRI conseguiu bater o custo da compromissada. Isso é uma notícia muito boa, o que fez aí o CPTS11 se firmar ainda mais como um bom fundo. Outra importante informação é a tabela de sensibilidade, ou seja, você que está levando o CPTS11 na casa de R$ 8,56, você está levando uma taxa de IPCA mais 9. Se nós considerarmos que o Tesouro Selic está pagando 6, você tem aí a mais 3% a mais, você que compra o CPTS e isento de imposto de renda. Se nós olharmos a rentabilidade, devido à questão da compromissada, devido à questão da Selic alta,
o CPTS acabou sofrendo bastante aí, ou seja, passando por uma queda bem intensa, chegando em alguns momentos aí a performar mais baixo do que o IMAB. Que é o IMAB? É uma espécie de ETF, né, de títulos indexados ao IPCA. Então ele acabou performando aí um pouco mais baixo. Mas o CPTS patrimonial, ele conseguiu sempre performar ali acima do CDI, acima do IFIX e até mesmo acima do IMAB, porque ele tem no seu portfólio CRIs, mas também ele possui no seu portfólio fundos imobiliários. Isso do ponto de vista de receita, que é outra informação muito importante, repetiu uma receita superior a janeiro, mas inferior a fevereiro. Com relação às despesas em si, ele conseguiu reduzir as despesas, o que foi um bom sinal, né? Se nós observarmos, na verdade, ele fez foi aumentar a despesa, né? Então, ele recebeu menos e ainda aumentou a despesa, porque em fevereiro foi 31 milhões, né? Mas teve de despesas 5 milhões. Já no mês de março, a receita foi de 28,9 milhões, mas a despesa pulou para 5,7, que fez aí que o resultado por cota acabasse saindo da casa de 0,082 para 0,073, ou seja, uma pequena queda comparado a fevereiro, mas um resultado por cota um dos melhores, porque a gente já tinha visto que isso estava acontecendo, uma vez que o impacto da compromissada vinha caindo. Então, esse resultado por cota, ele é o segundo melhor no último ano, ou seja, sinal que o CPTS ele vem se recuperando. Com relação às compras do CPTS, né? O CPTS tem essa característica de sempre estar girando a carteira, então ele fez uma compra aí de uma grande quantidade de CRI, uma compra na casa de 674 milhões, ou seja, o CPTS ele gira muito a carteira a uma taxa média de 6,75, ou seja, muito próximo do Tesouro Selic, ou seja, não está pegando CPTS, não está montando uma carteira tão arriscada, certo? Uma vez que a taxa média ficou em 6,75. Nós levamos em consideração que o Tesouro IPCA está pagando 6, né? Então está bem próximo, né? Ou seja, não é tão arriscado. Do ponto de vista de vendas, né, também ele girou bastante a carteira, ele percebeu a oportunidade de vender alguns CRIs e ele acabou vendendo esses CRIs aí com um spread até positivo. Só o único spread aqui negativo foi esse, o CRI Vigo, que ele acabou vendendo aí com um spread negativo de 0,54. Mas o restante, o spread foi positivo e essas vendas foram na casa de 724 milhões 245 mil 245,73, ou seja, ele está sempre comprando e vendendo. É uma característica do CPTS, gestão ativa, ou seja, eles não ficam olhando o mercado, não, estão constantemente ali vendendo e comprando. Além disso, na sua carteira de FIIs, ele fez algumas movimentações, comprou 27 milhões de cotas do CPOF17, comprou mais 15 milhões de cotas do HBCR15, que são fundos voltados para investidores qualificados, né? A população em si não pode comprar, não é para o investidor geral. Do ponto de venda, ele diminuiu a posição em VISC11, né? Ou seja, vendeu aí aproximadamente 7,8 milhões. Também vendeu uma boa parte do BPML11, que é um outro fundo aí de shopping, ele acabou vendendo, girando aí a carteira, girando a carteira não somente de CRI, mas também a carteira de FII acabou girando. Do ponto de vista de portfólio, continua o mesmo, né? Não girou tanto. Os seus CRIs são voltados principalmente para o segmento logístico,
depois shopping, comércio e varejo, e a sua carteira de FII corresponde aí a 30% do seu portfólio, corresponde a FII. Se nós olharmos a carteira em si como um todo, nós vamos ver que o principal indexador ainda continua sendo o IPCA mais 6,56, o que significa que não é um IPCA tão arriscado, é um IPCA bem seguro, se levarmos em consideração que o mercado, ou seja, que o Tesouro Selic está com a taxa de IPCA e 6, mas também ele tem uma porcentagem de CDI, que é CDI mais 3,18, mas é uma porção insignificante da carteira, que é 2,1, ou seja, é um fundo que ele se prejudica em cenários de Selic alta. Ele se beneficia sempre em cenário de inflação disparando. A carteira dele de FIIs continua a mesma, mas com as pequenas movimentações que nós estamos agora. Lá para as cotações sofreram uma pequena queda, porque o mercado como inteiro está caindo, porque está muito dinheiro saindo do Brasil, voltando de novo para os Estados Unidos, porque houve a notícia da manutenção da taxa básica de juros vai permanecer alta, mas se nós olharmos os últimos 6 meses, meio que ele vem andando de lado há um bom tempo. Depois que ele chegou na casa de R$ 8,50, ele vem andando de lado. Os investidores não estão muito dispostos a pagar mais pelo CPTS, uma vez que o dividendo dele nesse valor de R$ 8,53 está pagando um dividendo de 10,41 e tem fundo de papel pagando bem mais. Se nós olharmos em caixa, ele tem pouco dinheiro em caixa, tem 9,7 milhões, né? Ainda se encontra descontado, tem uma boa base de cotista, 372.237 cotistas, e do ponto de vista de dividendo, o dividendo ele está vindo maior do que do ano passado. E a gente já sabe o que está acontecendo. Por quê? O custo da compromissada versus a carteira de CRI está começando a positivar. E positivando, ele vai distribuir o dividendo maior. Então, ele vem distribuindo um dividendo maior e a previsão é ele pagar mais esse ano do que pagou no ano passado, principalmente se a inflação disparar. Se nós olharmos os últimos 5 anos e nós agruparmos, aí não, aí prejudica, né? Por quê? Porque a Selic alta derrubou o dividendo e, além de derrubar o dividendo, tem um custo da compromissada, que somente agora vai passando os impactos. Se nós olharmos do ponto de vista de dividendo, o dividendo ele vem subindo, né? Nós tivemos no início do ano 0,06 centavos, depois foi para 7, depois foi para 7,6 e agora 7,9, ou seja, vem crescendo o dividendo, que é um excelente sinal, certo? Então, essas as principais informações sobre o CPTS. Também apresentei para vocês as principais informações do relatório gerencial. Se você quiser saber mais sobre o CPTS, você vem aqui no Status Invest, vai lá e baixa o relatório gerencial, aí você vai poder ter acesso a todas as informações do CPTS. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.